Olá, o assunto dessa quinzena é o nosso presente. Simple present ou presente simples. Como nós estamos chegando já numa etapa, a gente precisa ver alguns tipos verbais. E nesse caso, o simple present, ele tem algumas observações que a gente vai dividir em duas partes. Essa atividade agora vai ser a primeira parte, depois nós veremos outra parte, tá? O simple present é um dos tempos em inglês utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no nosso presente, como comer, beber, andar, sorrir, né? Fatos para indicar ações habituais que ocorrem no presente, fatos gerais, ações repetidas ou situações, emoções e desejos permanentes. Também é usado para expressar uma verdade universal, que são os sentimentos, opiniões e as nossas preferências. Nesse caso, costumamos acompanhar o verbo com advérbios de frequência. Toda vez que a gente fala de presente, tem os advérbios que ajudam a identificar numa frase que essa frase está em que tempo verbal. Nesse caso, as palavras no presente são o always, que significa sempre. Se aparecer o always numa frase, significa que essa frase está no tempo presente. Often, frequentemente. Never, nunca. Every day, todos os dias, sometime, às vezes, tá? Então, aqui nós temos dois exemplos de frases no presente. I work in school every day. Eu trabalho em uma escola todos os dias. Jack sleeps late always. Jack dorme tarde sempre, tá? Então, são duas frases que identificam que ações costumeiras que se fazem, tá? Como é a estrutura das sentenças afirmativas, né? A forma básica da sentença no simple present é o verbo no infinitivo sem a partícula to. E essa é a forma para todas as pessoas, exceto para a terceira pessoa do singular, que a gente vai ver que no he, no she e no it, o verbo ele vai ser acrescentado de s ou às vezes es, que é o vezes que a gente vê bem que ó. Eu vou estar fazendo isso aqui para vocês agora. Essa conjugação do simple present de três verbos, do to think, to make, to love. Think é pensar, make é fazer e love é o verbo amar. Love é o verbo amar, ok? Então, nós vamos conjugar. Primeiro, para a gente conjugar esse verbo, a gente precisa especialmente de quê? A gente precisa dos nossos pronomes pessoais. Deixa eu arrumar bem aqui direitinho. Os pronomes pessoais mais comuns que nós temos... Opa, deixa eu organizar. São os quê? I, que é eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, we, nós, e you, que é a mesma coisa que você ou tu, só que aqui nesse caso é vocês, porque é usado no plural, e o they, que é eles ou ela. Então, para a gente conjugar esse verbo, ó, to think, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o to. Então, vai ficar think. Para conjugar um verbo em inglês é muito fácil, porque eu vou só pegar e escrever ele. I think, do mesmo jeito. You think. Estão entendendo? Eu tirei o to e coloquei o verbo. I think, you think. Quando chega na terceira pessoa, he, she ou it, o verbo recebe um S ou às vezes é S. Primeiro eu vou mostrar todos que recebem S. Depois nós vamos ver quais são os casos que recebem a S. Nesse caso aqui, ó, he vai ficar o quê? O verbo think escrito, só que eu vou acrescentar um S no final. Vai ficar thinks, tá? Mas isso só acontece no he, no she e no it. She thinks e it thinks. Pronto, acrescentei o S. Quando eu volto para o I e o ID, ele volta sem o S. Vai ficar we think, you think e they think, ok? Então, a única coisa que ocorre é acrescentar o S na terceira pessoa. E quem é essa terceira pessoa? He, she e it. Conjugamos o primeiro verbo. Think é pensar. Eu penso, você pensa, ele pensa, ela pensa, ele ou ela pensa, nós pensamos, vocês pensam e eles pensam. Eles ou ela. Verbo to make, mesma coisa. Faz o quê? Tirei o to. Vai ficar o quê? I make, eu faço. You make, você faz. Agora, a terceira pessoa, o verbo vai receber o S. Eu vou escrever só uma vez, ó. He, she e it vai ficar o quê? Assim, ó. Makes, eu vou acrescentar um S no finalzinho. E aqui, ó, o I e o ID volta à forma normal, sem o S. Make. Tudo bem? Então, uma observação. No simple present, na terceira pessoa do singular, que é formada por he, por she e por it, todos os verbos se modificam, recebendo S ou às vezes é S. Olha aqui o verbo, to love. Tirei o to, vou conjugar. I love, eu amo. E o love, você ama. Chegou na terceira pessoa, he, she ou it, não é mais love, é o quê? Vou acrescentar o S. Loves. E aqui volta a forma normal
sem o S. Então, tá entendido. Para fazer o simple present na forma afirmativa, toda vez que for terceira pessoa, he, she ou it, o verbo vai receber um S. Professora, mas quando é que o verbo recebe S? Agora nós vamos ver as nossas observações. Quando é que o nosso verbo recebe S? O verbo recebe S quando ele terminar em uma dessas 6 terminações. Se o verbo terminar em SS, SH, CH, X e O, ele quando chegar aqui nessa terceira pessoa, ele não vai receber um S, ele vai receber ES. Por exemplo, to wash, que é o verbo lavar. Wash, tá? Verbo lavar tá aqui, terminou em SH, tá na terminação. Então, quando ele for conjugar, eu vou tirar o to, repetir o verbo wash, vou acrescentar o que no final? O E e o S. O verbo kiss, não tem mais como botar um S nesse verbo, porque ele já tem 2 no final. Então, não tem mais como na terceira pessoa. Tirei o to, terminou em SS. Quando for para a terceira pessoa, eu vou acrescentar o E e o S, tá certo? Então, só nesses casos que eu vou acrescentar o E e o S, tá bom? Quando terminar em SS, SH, CH, X, E e O, ok? Então, toda vez que eu for conjugar o verbo, eu tenho que prestar. Ó, o make, ele não termina naquelas terminações, por isso que ele só recebeu o S. O think, do mesmo jeito, não terminou, então ele só recebeu o S. O love, do mesmo jeito, não terminou em uma daquelas terminações, então ele recebeu só o S, tá? Outros casos são os nossos casos do verbo terminado em Y. Toda vez que vier um verbo terminado em Y, tem que prestar atenção. Se antes, que ó, quando, ó, verbos terminados em precedido de vogal, que antes vem uma vogal, aqui, ó, play, aqui vem uma vogal. Então, nesse caso, iobe, aqui vem uma vogal. Nesse caso, esses verbos, antes do Y é uma vogal. Então, eu vou tirar o to, tirei, play, e vou acrescentar apenas o S. Se vier uma vogal, A, E, I, O, to obey vem um E, né? Então, tirei o to, obey. Vou repetir e acrescentar apenas o S. Agora, se o verbo vier terminado em Y e não vier uma vogal, aqui, ó, o D é uma consoante. E no verbo cry, que é o verbo chorar, vem um R, uma consoante. Nesse caso, eu vou transformar o Y em I e acrescentar ES. Então, toda vez que vier terminado em Y e vier uma consoante, eu vou tirar o to deles, tirei. Repetir o verbo to study até o Y. No lugar do Y, eu vou trocar por um. E acrescentar o quê? O E e o S. Então, vai ficar studies, tá? Cry do mesmo jeito. Terminou Y, vem uma consoante. Repete até o Y, troca o Y por um I e acrescenta o IS. Cries. Então, ó, terminou em Y, vem uma vogal, acrescenta S. Terminou em Y, vem uma consoante, tira o Y, troca por I e depois coloca o ES. Aí, agora, como passar uma frase para a terceira pessoa do singular? Muito legal. A gente tem que lembrar que os pronomes pessoais de terceira pessoa são quem? He, she ou it. Então, eu posso trocar por um deles aqui. Só não posso trocar por it, porque o it é utilizado para animais e objetos. I drink coffee. Eu bebo café. Eu quero dizer, ela bebe café ou ele bebe café. Então, eu vou trocar por um pronome de terceira pessoa, que pode ser o he, pode ser o she, ou pode ser o it. Como eu disse, o it não dá para ser usado, porque é usado para animais e objetos. Então, eu só posso trocar por he ou por she. Você faz a escolha. Aqui, eu vou trocar por he. Vai ficar he, né? Aí a gente sabe que na terceira pessoa, que é formado por he, por she, por it, o verbo recebe S ou ES. Aí eu tenho que lembrar. Drink termina em K. Ele termina em Y? Não. Ele termina naquelas terminações SS, H, X, E, O? Não. Então, ele só vai receber o S. Então, vai ficar he drinks coffee. Pronto, tá? Aí aqui, ó. Letra B. You go to the club. Você vai pro clube, tá? Vou repetir o you, ou melhor, não vou repetir o you, não. Vou trocar o you por o he ou por she. Como eu troquei esse por he, eu vou trocar agora por she. Vai ficar she, o verbo go. O verbo go termina em O. Lembra daquelas terminações? Se terminar em SS, SH, CH, X, E e O, recebe ES. Então, aqui... Mil desculpa. Quando a gente fala demais, a garganta começa a coçar. O you troca por she, o verbo go termina em O, nesse caso ele não vai receber um S. Na terceira pessoa ele recebe o E e o S. E o que eu faço com o restante da frase? Repete, to the club, ok? She goes to the club.
tá? Aqui, I cry, do mesmo jeito. Vou trocar por he, por she. Você pode trocar por qualquer um. Vou botar he ou she aqui, tanto faz. Eu vou botar qualquer um pra você entender que pode ser por qualquer um. Olha pro cry. E, professora, termina em Y. Aí tem que ver. Se vier uma vogal, deixa o Y e acrescenta S. Se vier uma consoante antes do Y, troca o Y por I e acrescenta S. Então, aqui do mesmo jeito, ó. She terminou em Y, vem uma consoante. Nesse caso, eu vou trocar o Y por I e acrescentar ES. Então, esse é o assunto desse mês, que é o Simple Present, a primeira parte. Na hora que a gente conjuga, tira o to e o verbo recebe S ou ele recebe ES. Vai depender se ele tiver em uma dessas 6 terminações, SS, SH, CH, X, E e O. Também tem que olhar se o verbo termina em Y, se vier uma vogal antes, deixa só o S, se vier uma consoante, troca por o IS, não é isso? E a nossa atividade desse mês fala sobre o quê? Aqui, ó, preenche os espaços abaixo com a forma verbal entre parênteses, né? Quando, aí você vai ter que ver, se for terceira pessoa, o verbo vai ter S. Se não for terceira pessoa, quem é a terceira pessoa? Só aqueles que são que vêm com he, com she, com it, que são terceira pessoa. Por exemplo, aqui é he. He often, você vai completar com it ou com it's. Com o verbo com S ou sem S. Aí você vê, terceira pessoa. É terceira pessoa, então o verbo tem S. Então, eu vou completar com a forma verbal que tem S, ó. Waits. O I não é terceira pessoa, professora. Não precisa ter S. Então, nesse caso, eu vou pegar a forma verbal que não tem S, que é o buy, ó. Sem o Y. Ou sem o S. Aí você vê aqui. Aqui é a terceira pessoa. Aí você olha. Esse aqui é a terceira pessoa. Aí você vai colocar it ou its. Aí tem que saber o que vai usar, tá? Aqui na segunda, você vai fazer igual nós acabamos de fazer. Reescrever as frases, né? Na terceira pessoa, utilizando o he ou she. Aí aqui, ó. They go to school. Aí eu vou trocar esse they por he ou por she. Eu vou trocar por he. Pronto. O verbo go termina em O. Ele vai só receber um S? Ou é o S ou é o IS? Então, vamos lá. Aí você vai lá nas regras, que tá aí atrás no seu papelzinho. E olha, bem... Ele termina, professora, em O. Se ele termina em O, ele vai receber o quê? O E e o S. Então, você vai lá e coloca, ó, Gus. O E e o S. O que faz com o restante da frase? Repete, tá? E aqui, ó, he studied, termina em Y. Vai lá na regra do Y. Vem uma vogal, uma consoante. Deixa o Y ou tira o Y. Vê lá. Aqui é a mesma coisa. Troca o I por he ou por she. E aí, você olha pro verbo. Você continua. E o hate, do mesmo jeito. Eu vou trocar aqui por she. Vê o verbo, faz a opção, tá? E repete, acrescenta o S ou ES no verbo. E a terceira, você vai passar essa frase para a terceira pessoa de novo, né? I try. O I você vai trocar por he ou por she. E o verbo try termina em Y. Ele recebe S ou ES. Você vai procurar aqui qual é a que melhor se identifica. Então, o I vai ter que trocar por he ou por she. Então, pode ser esse ou pode ser esse. Né? Aí, agora... O verbo termina em Y. Aí tu olha lá a regrinha. Se vier vogal, se vier consoante, tá? E a quarta questão, você vai verificar os verbos, né? Isso, ó, no Simple Present, na terceira pessoa do singular, os verbos recebem S ou às vezes é S. Observamos os verbos abaixo. Read, cross, cry, play e ask. A conjugação desses verbos na terceira pessoa. O read, ele só recebe um S? O cross tem 2 S. Nesse caso, ele recebe um S ou ele recebe o ES? O cry termina em Y. Se termina em Y, deixa o Y ou troca pelo IS. Aí você vê. Ó, o play do mesmo jeito, termina em Y. Uma vogal ou uma consoante. Aí você olha. E o ask também. Aí você vai ver se todos recebem S, ou se recebem ES, ou se recebe IS. Aí você vai encontrar a alternativa que responda com maior... que seja certa. E aqui, essa é uma curiosidade sobre a questão do folclore brasileiro. Saci, mula sem cabeça, e o boitatá. O saci é um moleque, aqui vem dizendo, é uma característica brasileira. Ele é um moleque que esconde as coisas, né? A mula sem cabeça, né? Ela é uma mula que não tem cabeça, e dentro dessa cabeça sai fogo. Só é mesmo geralmente são nos dias de sexta-feira que ela gosta de sair. E o boitatá, que talvez vocês não conheçam, é uma cobra que ela é iluminada, ela tem um fogo, né? E o boitatá, ele protege, né, a floresta.
São figuras folclóricas brasileiras, só que tem o textozinho em inglês. Vocês podem estar dando uma lidazinha para vocês estarem entendendo, ok?